Por que o Padre Pio tinha tanta devoção às almas do purgatório? Como é que a gente prova que o purgatório existe? Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fider, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o nosso programa Padre Pio de hoje. Bom, nós vamos tratar desse tema. Eu vou ler aqui hoje um texto, porque o Padre Pio tinha uma tal devoção às almas do purgatório, uma tal preocupação com as almas do purgatório, que naquele livro do Padre Alessio Parente, que fala Padre Pio e as almas do purgatório, o padre Alessio trata de uma questão que é a existência do purgatório. Outro dia ainda eu respondi para uma senhora, num dos programas, graças ao Padre Pio, se não me engano, dei algumas respostas assim muito rápidas, porque ela falou, bom, os protestantes dizem que o purgatório não existe. Como é que é o negócio? Né? Então, vamos lá? Vamos ver aqui o que diz o padre Alessio Parente, que foi, digamos, como é que se diz? Quando a pessoa foi da mesma... Contemporâneo. Contemporâneo do Padre Pio. Hein? Bom, então ele diz assim, olha que interessante, ele vai dar toda uma introdução muito interessante para depois chegar na parte católica, mas ele já vai mostrar que, inclusive, no tempo do paganismo já se tinha uma certa ideia difusa de um lugar de penitência, etc. E tal. Bom, então ele diz assim, desde os tempos remotos, vemos o cuidado especial com que os vivos se relacionam com os mortos nas mais variadas culturas. Conforme crenças antigas, as almas depois da morte eram levadas a uma ponte onde eram julgadas. Se tivessem sido boas na vida, os espíritos celestiais as levavam. E se, ao contrário, tinham tido uma má vida, eram lançadas da ponte em que eram recebidas pelos espíritos malignos. Então já havia uma ideia de céu e inferno. Né? Se suas vidas não tinham sido completamente más, eram conduzidas a um lugar de purificação. Não vou dizer que eles estivessem certos, porque eles eram pagãos. Né? Nosso Senhor, o cristianismo é que organizou tudo isso, como nós vamos daqui a pouco. Para o filósofo Platão, as almas que viveram uma vida que não foi completamente irrepreensível, quer dizer, cometeu erros, mas também não eram malvadas, ficavam encerradas em um lugar onde sofrem até ser purificadas dos seus pecados. Bom, então a gente vê que aqui o Platão já intuindo um lugar de passagem, um lugar onde as almas poderiam ser purificadas para depois ir para o céu, que ele não chamava de céu aqui. Virgílio, o poeta, acreditava que as almas, depois da morte, não podiam livrar-se dos vícios que tinham adquirido enquanto estivessem unidas aos seus corpos e, por isso, havia um lugar para elas em meio à dor e ao sofrimento, onde podiam expiar as suas faltas passadas. São Paulo, agora aqui a gente já vai entrando na parte católica, né? Desse artigo aqui do padre Alessio Parente. São Paulo mesmo disse que as almas que não eram puras não podiam chegar ao céu, mas somente através do fogo. Quer dizer, ninguém podia ir com qualquer impureza para o céu. Na primeira carta aos Coríntios 3,15, ele diz isso. Depois da morte de seus entes queridos, os romanos costumavam recitar orações especiais e invocar os espíritos celestiais. Vem nos ajudar, ó espíritos celestiais, cuidem da alma de fulano de tal e tenham piedade e compaixão. Isso eram pagãos ainda, né? Ao fechar a sepultura, diziam ao falecido, muito em breve serás eternamente feliz. Então está aqui a ideia, já está involucrado aqui a ideia de purgatório, né? Em que eles tinham que ficar num lugar de purificação. Da história sabemos que os ritos e as cerimônias dos antigos, diante da morte de seus entes queridos, eram pomposas e grandiosas, sempre eram acompanhadas por orações de intercessão aos seus deuses em favor dos que haviam deixado esse mundo. Respeito e autoestima sempre lhes davam ao falecido, a tal ponto que os egípcios construíram pirâmides como sepulturas e os chineses cultivavam jardins ao redor dos túmulos.
os etíopes esculpiam estátuas para guardar as suas cinzas e os romanos construíram mausoléus para conservar os restos mortais. Vocês estão vendo que está fazendo toda uma exposição de motivos para chegar num ponto que interessa. Nos tempos antigos, os bretões, franceses e alemães, não importa quão longe olhemos para o passado, sempre ofereciam sacrifícios expiatórios, porque acreditavam que o sangue das vítimas tinha o poder especial de purificar a alma das faltas, com as quais se encaminhava ao outro mundo. A Sagrada Escritura menciona um lugar de purificação. No livro do Êxodo, lemos que os hebreus levaram os ossos dos seus patriarcas do lugar de escravidão até a terra prometida. Isso está em Êxodo 12, 19. No livro de Samuel, observamos que quando Jonatas, Saul e Abner morreram, as pessoas jejuaram por uma semana completa, deduzindo que isto teria efeito purificador nas almas dos falecidos. Olha que interessante. Quando Tobias sofria, disse ao seu filho: distribui o seu pão no túmulo dos justos, mas não dê nada aos pecadores. Tobias 4,18. Então, isso por quê? Isso foi porque acreditou que qualquer ato de caridade feito aos pobres tinha efeito purificador que beneficiava as almas dos falecidos. Então, ajude os pobres, distribui o seu pão no túmulo dos justos, mas não aos pecadores. O livro de Macabeus informa que depois da batalha contra os seguidores de Gorgias, Judas Macabeu, fez uma coleta e enviou a Jerusalém como oferenda pelos pecados que pudesse ser feita pelas almas daqueles que haviam morrido na batalha, porque é santo, piedoso e benéfico rezar pelos mortos, de maneira que eles possam ser libertados dos seus pecados. Olha aqui também, isso está em Macabeus 12, 42, 46. Eu estou dando essas citações aqui porque protestante adora citar números. Eu conheço a Bíblia de memória. Aí tem chute que não acaba mais também. Às vezes, se a pessoa ficar anotando e for olhar depois, vai ver que não é nada daquilo. Mas, enfim, faz parte também daquele orgulho. Eu cito coisas de memória. Precisa saber, tem que ter coisas aqui no coração. Não, é menos importante que na memória. No capítulo 12 do Evangelho de São Mateus, há mais uma citação, Jesus fala dos pecados contra o Espírito Santo, que não podem ser perdoados nem mesmo no outro mundo. Isso é uma outra questão mais complexa que a gente poderia tratar aqui noutra hora. Como resultado desta afirmação, deve haver um lugar em outro mundo onde os pecados possam ser perdoados. No capítulo 5 do mesmo Evangelho de São Mateus, Jesus nos adverte que devemos fazer as pazes com os nossos inimigos. Aspas, faça amizade rapidamente com o teu acusador enquanto ainda há tempo. Mateus 5, 25. De outra maneira, nos entregará nas mãos do juiz que nos enviará à cadeia, da qual não seremos liberados até que tenhamos paga toda a dívida. Quer dizer, de novo, a cadeia aparecendo como um local de purificação, de pagamento dessa dívida para depois entrar no paraíso. Conforme os ensinamentos de Jesus, o nosso inimigo, quando ele diz aqui, faça a amizade com o teu acusador enquanto é tempo, etc., conforme os ensinamentos de Jesus, o nosso inimigo é o demônio ou a nossa própria consciência. Se não fizermos penitência por nossos pecados na vida presente, eles serão os nossos acusadores diante do juiz, quer dizer, nossos pecados, nossa consciência, o demônio. Diante do juiz, o Senhor que nos entregará nas mãos dos seus ministros, os anjos,
e eles nos conduzirão ao lugar de expiação, o purgatório, do qual não sairemos até que todos os nossos pecados tenham sido reparados. Pecados não mortais, né? Porque para os mortais, vocês sabem bem para onde é que vai, né? Por isso, não devemos esquecer das almas daqueles que se foram antes de nós. Olha, no dia de finados, nós vamos ter uma missa especial pelas almas, pelos falecidos, parentes falecidos dos filhos protegidos do Padre Pio, hein? De todos aqueles que fazem parte do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Tá bom? Não esqueçam. Vai fazendo a listinha para poder lembrar na hora, etc. É natural que ocupemos e demos aos nossos falecidos toda a ajuda que esteja ao nosso alcance. Quer dizer, nós podemos ajudá-los. Eles não morreram, foram enterrados e acabou. Não tem isso não. Não sabemos quanto tempo sofrerão ou quão grandes serão os seus sofrimentos. Temos a certeza que padecerão. O tempo pode ser breve ou duradouro, muitos anos ou até séculos. Tem casos de condenação de santos que tiveram a revelação a respeito de certas almas, dizendo que esse vai ficar no purgatório até o fim do mundo. Já pensou que tremendo? Mas já pensou que tremendo ficar no inferno até depois do fim do mundo? Estas almas esperam ansiosamente pelo fim da sua desolação e está ao nosso alcance ajudá-las. Nós podemos ajudar as almas do purgatório. Quer dizer, e outra, quando nós ajudamos as almas do purgatório, se há uma coisa que uma alma, quando sai do purgatório, é agradecida. Ela sai de lá, fala, bom, foi fulano, foi mengano, foi graça. Às vezes faltava uma Ave Maria para ela sair. Você reza e você fica sendo o libertador ou a libertadora daquela alma, né? Isso significa ter uma proteção especial no céu sobre você, um intercessor especial no céu, é ou não é? Vem as almas, essas almas que estão no purgatório, vem o céu diante delas e anseiam por entrar na felicidade beatífica. De frente a elas está Deus. É uma angústia inexplicável estar separada dele. É o maior sofrimento dessa alma do purgatório. De tudo isso, podemos deduzir que a Igreja acredita na existência do purgatório. No entanto, há aqueles que ainda continuam negando um pensamento muito arriscado, porque possivelmente um dia, quando for demasiado tarde, lamentarão por não terem acreditado. Não é bom pagar para ver, não, minha gente. Não é bom pagar para ver, não. Lá na hora eu fico sabendo. Isso! Como é que é o negócio? Você nunca acreditou nas Sagradas Escrituras, nos seus evangelhos, etc. Aí você vai chegar lá para tirar limpo. Só que aí já tem uma pena, tem um pecado brutal, um pecado de heresia. Você não vai tirar limpo coisa nenhuma. Você vai ficar sabendo e vai para o inferno, provavelmente. É o que mais facilmente poderá acontecer. Está aí, meus amigos, essa matéria sobre as almas do purgatório, que eu acho que sobre o purgatório, que eu achei que era importante tratar aqui, porque o Padre Pio tinha uma devoção às almas do purgatório fenomenais. Ele dizia que via muito mais almas em São Giovanni Rotondo do que gente viva. Quer dizer, Nossa Senhora permitia que as almas do purgatório fossem a São Giovanni Rotondo pedir orações ao Padre Pio. Nós temos vários casos aí do Padre Pio com as almas do purgatório. Um dia, por exemplo, que começaram a bradar Viva Padre Pio, lá no meio do convento, no meio da madrugada, todos os monges desceram para olhar, mas não tinha ninguém. O Padre Pio, tranquilamente, no café da manhã, disse, não, esses eram soldados que morreram ontem na guerra, foram para o purgatório e eu rezei para livrá-los de lá. Com a maior naturalidade do mundo. Ele convivia com as almas do purgatório, né? E ele sabia que eram as santas almas do purgatório, porque uma alma que vai para o purgatório já é uma alma santa, é uma alma que morreu em estado de graça, né? Bom, se você gostou, deixe seu like,
porque ele é muito importante para que o nosso apostolado possa crescer, vai crescendo, crescendo, crescendo. Aqueles que quiserem se transformar em filhos protegidos do Padre Pio e participar desse apostolado, eu vou ler uma frase do Padre Pio que vai ajudar, vai dar um empurrãozinho para você entrar. Ele diz assim: reza bem quem pede. Quem pede, reza bem. Certo? Peço por isso, por aquilo, por aquilo. A gente vê milhares, centenas, digamos, de pedidos em cada vídeo nosso, né? As pessoas pedem legitimamente tal graça, tal conversão, para que um abandone o vício, para que um casal possa se acertar, etc, 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 etc. Reza bem quem pede. Padre Pio diz aqui. Mas reza melhor ainda quem agradece. Quem agradece. Então, eu acho que um dos modos da gente agradecer tantas graças que recebemos do Padre Pio é nós trabalharmos pela difusão da devoção a ele. Né? Além de pedirmos. Reza bem quem pede, mas reza melhor ainda quem agradece. Vamos agradecer a ele de alguma forma? Meus amigos, fiquemos agora com a Ave Maria, um por todos, todos por um. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição, acione o sininho e depois a bênção do Santo Padre Pio. Salve Maria e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.